O interior e o exterior da barreira eram claramente diferentes. Consegui descobrir isso muito através do entendimento, mas sua eficácia na ausência de qualquer informação não era tão grande. Embora proibisse que todos passassem, eu facilmente entrei nela rasgando uma pequena parte dele usando minha bengala e logo fui recebida por uma atmosfera sombria, aparentemente cheia de lanternas vermelhas, tornando-o um pouco nauseante de se olhar. Acalme-se, todos. Ouvindo uma voz vindo de mais profundamente nessa barreira, eu rastreei a fonte, passando pelo corredor do dormitório e chegando ao salão no primeiro andar. As crianças se reuniram sob a orientação da governanta. Professor. Um deles gritou no momento em que me viram. Eles pareciam ter encontrado seu salvador, mas eu não poderia ser amigável com eles. A mana escura dentro da barreira estava me dando nos nervos. Estou seguro. Professor, como? Cale-se. O barulho deles diminuiu em um instante. Eu olhei para a governanta. Ela usava óculos pontiagudos e roupas enrugadas, os ombros cobertos de poeira e as unhas rasgadas. Eu também verifiquei as condições dos alunos. Suas vestes estavam em frangalhos e suas expressões gritaram angústia. Eu notei todas as pistas triviais. Todo mundo está aqui. Parece haver mais pessoas no andar de cima. A governanta disse. Abri minha pasta e 10 shuriken de aço de madeira subiram as escadas para o andar superior do dormitório, enquanto os 10 restantes desceram para o porão do edifício. Fechei os olhos e detectei seus sons, permitindo-me identificar seus locais como se estivesse usando um dispositivo de sonar puramente causado por um bônus de atributo. Como eu tinha um talento para elementos de fogo, terra e metal, percebi essa habilidade única enquanto interagia com algo que apreciava. O aço de madeira voava subindo as escadas e passava por cada andar, informando-me sempre que encontrava os seres humanos através da ressonância. Ao mesmo tempo, eles rasgaram criaturas não humanas sem misericórdia. No final, detectei 4 pessoas no total, uma no 5º, 6º, 9º andar e 10º andar. Eu dirigi o aço de madeira para guiá-los. O que é isso? O que você está? Você está me pedindo para segui-lo? 2. Não posso. Há um monstro lá fora. Eles hesitaram no começo, mas logo acalmei seus medos. Me siga. O aço de madeira vibrou, criando uma frequência que transmitia minha voz a eles. Ouvindo minhas palavras, eles desceram diretamente as escadas junto com o aço de madeira. Vó! Pouco tempo depois, eles caíram quando respiravam pesadamente, finalmente chegando ao primeiro andar. A governanta os empurrou para o lado. Ela perguntou, podemos sair agora? É uma barreira bem elaborada. É difícil entrar, mas mais difícil de sair. É provavelmente 2 vezes mais robusto que uma barreira comum, considerando que a mana é aplicada a ela. No entanto, desconstruí-lo através do cálculo e operação. No entanto, se eu pudesse localizar seu núcleo através da minha visão, seria capaz de excluí-lo imediatamente. No entanto, levaria muito tempo. A quantidade de mana aqui estava rapidamente domesticando os wizards. Eles não seriam capazes de segurar por muito mais tempo. Então, pressionei o comprimento do meu dedo indicador nos meus lábios, silenciando-os. Todos na área pararam de se mover. Em meio ao silêncio, olhei para todos os magos roubados, observando de perto sua condição e traje. A ativação da barreira não poderia ter sido possível através da fórmula sozinha. O lançador que operava o interruptor tinha que estar se escondendo em algum lugar. Suas expressões não mostraram sugestões dele sendo culpado. Para atrapalhar a camuflagem do instigador, ativei psicocinese, fazendo com que seus cabelos subissem como ondas. Meus lábios torceram, formando um sorriso quando senti meu desprezo subir de profundidade dentro de mim. Eu me aproximei de um dos cativos da barreira. No corpo de uma pessoa, sua própria força se acumula. Portanto, mesmo que você esconda sua aparência e origem, não pode ocultar a duração em que está naquele navio. Quanto mais forte você se tornar, mais difícil é esconder sua verdadeira identidade. Eu estendei a mão e tocei os cabelos da governanta. Ashes fluem de você. Enterrado em seus cabelos, traços reagiram à minha psicocinese. Você veio de uma pilha vulcânica. Você é das cinzas, não é? Todo mundo olhou para ela,
Assustado, parado, ela levantou os óculos sem uma palavra e tirou sua máscara. Não mostrei, mas fiquei surpreso. O instigador desta missão principal também era um personagem nomeado. Você tem habilidades de dedução incríveis, mas isso não muda nada. Você não sabe. Ela sorriu, mas seu olhar permaneceu afiado. Seu tipo está matando cada um dos nossos, chamando-nos cinzas no processo. Eu a ouvi silenciosamente, suprimindo à força minha raiva. As veias azuis estavam correndo em volta do meu pescoço e o interior da minha boca parecia inchado com palavrões. Foi um efeito colateral do vício em mana. É por isso que você mais do que merece morrer. Ela murmurou e ativou sua magia. Quantidades tremendas de mana se levantaram do chão, mas isso era tudo o que ela podia fazer. Eu ativei-se a acelerar enquanto olha para sua fórmula mágica. Em um instante, meu campo de visão se ampliava e o mundo ao meu redor ficou claro. A magia que fluiu pelo meu cérebro acelerou meus cálculos e amplificou o meu processo de pensamento. O tempo parecia desacelerar infinitamente. Eu comprei a mágica que ela estava prestes a ativar em um instante e localizei seu circuito principal através da visão. Simultaneamente, eu o desmontei usando compreensão. Apenas uma pequena faísca explodiu da magia que ela trabalhou tanto para lançar. Idiota! Ela imediatamente evocou outro feitiço, mas tudo o que foi preciso foi um olhar de mim para destruí-lo. Desta vez, acabou de lançar uma bola de neve. Porra! Obviamente, eu estava consumindo quantidades loucas de mana nesse processo, mas minhas habilidades aceitaram a mana ao meu redor como sua fonte de alimentação a um ritmo semelhante. Eu quebrei todas as tentativas que ela executou, rindo dela com zombaria enquanto fazia isso. Dentro da barreira cheia de mana, a combinação do meu entendimento e visão me permitiu observar diretamente e interferir em quase toda a mágica. No final, ela desistiu da composição mágica. É por causa disso, eu me aproximei dela quando ela ficou em silêncio, que você é chamado de cinzas. Soando como se eu estivesse mastigando e cuspindo cada palavra, continuei. Você é lixo, escória que foi rejeitada pela sociedade. Você não tem a composição para ser humano e não tem o apelo de ser uma besta. Eu levantei meu dedo e o coloquei na testa dela enquanto ela olhava diretamente para mim. A coesão mágica que estava desmoronando atrás dela foi imediatamente cortada. Seu único talento é se contorcer. Isso não ajudará você a ser aliviado de suas raízes pobres e sujas. Suspiro. Você é um orador bastante eloquente, não é? Se você é tão bom, por que você não quebra minhas barreiras antes que elas morram? Não me diga que você não pode fazer muito. Ela sorriu e olhou para mim. Desde que você foi tão longe, deixe-me dizer a culpa do seu cérebro inferior. Não evitei o olhar dela. Eu aceitei com mais desprezo. Você era tão infinitamente estúpido e monótono que a barreira que você criou se dedicou ao edifício, em vez do próprio espaço. 10 pedaços do meu aço de madeira salvaram os sobreviventes, mas os outros 10 desceram. Eles se prenderam ao apoio central dos quadros de aço do dormitório, os pilares que apoiam todo o edifício, perfurando um buraco na parede de rochas subterrâneas. Isso, por si só, evidencia que sua inteligência está incrivelmente falta. Meu aço de madeira gerou calor de uma só vez. Embora um pouco tarde, ela finalmente percebeu o que eu quis dizer. Você quer destruir o prédio para quebrar a barreira. Você está realmente muito animado para morrer. Soltei um suspiro quando uma certa falha de personalidade inchada do fundo do meu peito. Eu me inclinei um pouco, movendo meus lábios para a orelha dela e sussurrei. Arlos. Seus ombros tremeram. Não pense que eu não te conheço. Dei um passo atrás, encontrando-a olhando para mim em choque. É preciso sempre estar ciente de quem é seu oponente, afinal. Naquele momento, meus aços de madeira, finalmente gerando calor suficientes, derreteram as colunas. Assim que um incêndio foi aceso, ativei meu controle básico de incêndio. A amplificação repentina da intensidade do fogo, misturada com o calor do aço de madeira, causou uma explosão. O colapso do edifício logo se seguiu a essa explosão. Perdendo seu apoio central, afundou no chão enquanto as nuvens de poeira aumentavam. A barreira que abrangeu quebrou o processo. Os destroços quebrados caíram como chuva.
No meio de sua demolição, olhei para ela calmamente. É hora de voltar ao seu corpo principal. Naquele momento, ela expressou ainda mais surpresa do que quando eu disse o nome dela. Meu aço de madeira perfurou o pescoço e a luz de suas pupilas desapareceu, transformando-a em um manequim. Pontos de marionetes. Esse tipo de magia especializada foi a assinatura de Arlos. Só poderia se manifestar quando a série de manipulação e a série de Harmony de alguém era de alto nível. Os Wizards gritaram. Eu inclinei minha cabeça um pouco e olhei para trás. As luzes foram esmagadas, permitindo que a escuridão cubra toda a área, mas suas vidas estavam intactas. Eu havia tornado suas mortes impossíveis, colocando-as sob a proteção da minha psicocinese. Tosse. Eu não os impedi de ter ataques de tosse induzida por poeira. No entanto, o efeneno foi detido do lado de fora da barreira, com Júlia e os professores fechando quase à força sua ideia de atacar a comoção. Voa! Eles estão desmoronando. Os olhos de Ferene se arregalaram quando ela ouviu essas palavras, permitindo que ela testemunhasse a destruição dos 3 dormitórios. A explosão que os demoliu foi compactada, impedindo que os fragmentos da estrutura de aço se soltem. Em vez disso, eles apenas bateram no chão, passando pela enorme nuvem de poeira que se espalhou. A explosão em si durou apenas por um piscar de olhos. Já era tarde demais quando os cavaleiros chegaram. Eles tentaram ir direto para a cena, mas viram algo se movendo antes que pudessem cobrar a sério. Interruptando imediatamente as táticas, eles assumiram uma formação enquanto seguravam suas espadas. Deculém saiu ileso da pilha de escombros e detritos, trazendo as vítimas da barreira com ele. Você está bem. Deculém deu os bruxos aos cavaleiros. Se tirou o pó da sujeira de seu corpo. Cuide deles. Sim. Quando ele estava prestes a sair, sentiu o olhar dos professores assistindo de longe. Ele foi em direção a eles. Ainda havia algumas coisas que ele tinha para contar. Você se chama professores da torre da Universidade Imperial, mas uma barreira estranha é suficiente para fazer você sentir tanto medo de que você se retirou tão longe da cena. Os professores não podiam nem encontrar seu olhar flagrantemente maldoso. Patético. Reflita sobre isso. Ele olhou para eles com o nojo que eles mereciam e depois saíram. Professor. Sylvia veio até ele. 2 pessoas realmente se aproximaram dele, mas ela afastou uma. Você está bem. Uma voz sem entonação e tom. Um tom estável por si só. É perigoso aqui. Deixe suas instalações imediatamente. Ele deu um tapinha nela no ombro e passou. Sua fadiga mental era excruciante, o que era natural. Ele abusou demais de sua mana. Tudo já havia sido resolvido quando o relógio atingiu meia-noite. Ele é forte. Uma pessoa perguntou de um banco não muito longe. Arlos assentiu. Ele é muito mais forte do que o esperado. Ele não é uma planta de estufa. Para uma flor, ele é poderoso, até a maneira como ele fala e da maneira que parece. Enquanto ela respondeu, ela correu por seus cabelos compridos. Ela tentou fingir que não foi afetada, mas sua febre tardiamente subiu o rosto. O que devo prestar atenção? Ele é extremamente inteligente. Ele desmantelou toda a minha magia e até descobriu que eu estava usando um fantoche. Eu não podia nem tentar combate corpo a corpo às pressas. Só olhando para ele, eu poderia dizer que seu corpo era muito robusto. Eu devo estar vigilante. E a sua missão? Eu fui parcialmente bem-sucedido. Seu objetivo era absorver a força da vida pela barreira que ela criou. Os assistentes eram excelentes materiais para fazer fantoches. Portanto, depois de transformar seu espírito e mana em líquido, ela planejava enganá-los. Isso é tudo que tenho. Arlos apontou para o líquido flutuador e de aparência inadequada dentro de uma garrafa. O caminho da fé é tão difícil. Até dificulta a economia do corpo. A figura desconhecida respondeu com uma voz pesada. Um slogan que eles sempre pronunciavam. Fé e composição. Arlos conseguiu segurar o riso. Os pobres bastardos seguiram um deus já morto cuja ressurreição provavelmente sempre permaneceria uma fantasia, nunca se tornando realidade. Mesmo assim, esses fanáticos nunca pararam de trabalhar desesperadamente para isso. Em seguida, Elmaric Arlos. Eu sei.
No entanto, eles ainda compartilhavam o mesmo propósito que ela. Por isso, ela não encontrou necessidade de se apressar e ganhar o apelo deles. 1. Arlos mergulhou em contemplação. Deculém. Ela achou o professor inesperadamente difícil de lidar. Suas habilidades excederam em muito as expectativas dela. Não, sua misteriosa interferência mágica e dissolução estava muito próxima do divino. Existe alguém que possa completar a magia na frente dele. A existência dele era a antítese dos bruxos, mesmo que ela estivesse dentro de um boneco. Ela franziu a testa enquanto pensava nisso. No dia seguinte, sentei-me em uma cadeira no estudo da mansão e fechei os olhos. Uma janela do sistema pairava na frente das minhas pálpebras. Entendendo o status. Psicoquinesia para iniciantes. Controle de incêndio básico. Controle da terra básica. Apresente meu elemento metal. 33% de progresso. Foi uma espécie de visualização. Eu olhei para a psicocinese dentro do meu corpo através da visão. Várias magias, incluindo o aprimoramento de metal, controle de incêndio e a controle da terra, foram anexadas a ele. Depois de organizar o tráfego em seu circuito, eu poli um pouco mais. Eu senti como se a dor estivesse esmagando todo o meu corpo, mas era suportável. Aprendi por cerca de 30 minutos, e depois abri lentamente os olhos. A missão principal da noite passada veio à mente. Arlos deve ser visto como um vilão. Minha principal prioridade agora foi limpar a missão principal. Não importava agora se isso me permitiria voltar à Terra. Nenhuma família estava esperando por mim lá atrás, mas se eu não limpar, o mundo inteiro, inclusive eu, pereceria. Então eu não tinha outra opção. No entanto, para limpá-lo de maneira mais eficiente e rápida e diminuir sua dificuldade, os personagens nomeados de boa índole tiveram que se tornar mais fortes, ou os personagens mal nomeados tiveram que morrer. Até agora, eu só havia trabalhado no primeiro, mas agora eu tinha percebido que o último também era bastante eficaz. Foi graças a certas lembranças que eu havia compreendido no diário de Deculém. Mestre, o Departamento de Segurança Pública chegou. Ouvi a voz de Roy depois que ele bateu na porta. Eles estavam aqui por causa do incidente ontem à noite. Levantei-me e fui para o primeiro andar, encontrando um rosto familiar esperando por mim pela entrada. Muito tempo sem ver. Vice-diretor de Segurança Pública, Lilia Primiene. Seus cabelos índigo estavam amarrados em um rabo de cavalo, que elogiou seu rosto sem expressão. O que está acontecendo? Você já ouviu falar que Louina está faltando? Ausente, eu balancei minha cabeça. Eu não tenho. Agora que você tem, preciso fazer algumas perguntas. Foi relatado que ela estava desaparecida, e nosso principal suspeito atual é... Você está suspeitando de mim. Não, isso é apenas uma investigação. Falta um ser humano, professor. Não temos escolha a não ser conduzir isso. Lilia Primiene. Seria do seu interesse perceber com quem você está conversando agora. Não era bom ser suspeito de um crime que eu não fiz. A raiva estava brotando dentro de mim. No entanto, ela continuou falando calmamente. Novamente, não é suspeita. É só que você provavelmente é o último a testemunhar. Louina desapareceu logo depois de deixar o Palácio Imperial. Lembro-me silenciosamente dos eventos daquele dia. Dentro do meu carro, a escuridão caiu por um momento enquanto olhei pela janela, observando o cenário passar no caminho de volta para casa. Eu pensei que era mágico no começo, mas logo percebi que era apenas a sombra de uma árvore. Quando virei os olhos para o espelho retrovisor, o carro de Louina já se foi. Espere, essa era realmente a sombra de uma árvore. Foi porque eu estava magicamente exausta na época em que não percebi. Acho que terminamos aqui. Obrigado por sua cooperação. Lili assentiu e deslizou o caderno no bolso. Então eu a vi caminhar pelo jardim, guiado por meus servos. Voltei à biblioteca novamente. Meus olhos aconteceram sob uma certa trilha de mana na minha mesa. Eu tinha certeza de que não estava lá antes. No entanto, eu imediatamente interpretei a frase. Ainda estamos seguindo seus pedidos. Naquele momento, um pensamento ruim passou pela minha mente. Jardim Imperial do Palácio. Como foi sua lição hoje?
Julie perguntou cautelosamente enquanto estava em meio a um cenário de inverno. Olhando para ela, Sophia respondeu: não foi tão ruim. O imperador estava adiando suas aulas de cavaleiro, usando o treinamento de fechamento como desculpa, mas ninguém sabia que tipo de treinamento era esse. Isso é afortunado. Julie engoliu um suspiro de alívio. No entanto, suas habilidades de xadrez foram inesperadas, respondeu Sophia. Os dois jogaram xadrez durante o intervalo, mas o cavaleiro não foi páreo para o imperador. As habilidades de Julie estavam em um nível amador. Eu tinha grandes expectativas porque ouvi dizer que você é o noivo dele. Você quer dizer, professor Descoulins? Os olhos de Julie se arregalaram, não esperando que ele fosse criado. Você tem algum outro noivo? Sophia provocou. Não. Aprenda um pouco com ele. Dê a ele algum uso. O imperador reconheceu as habilidades de xadrez de Descoulins, mas Julie nem sequer ciente de que ele jogava xadrez. Eu realmente não sei nada sobre ele. Além disso, meu irmão mais novo quer o autógrafo do seu noivo. O imperador estendeu um certo livro para Julie. Você quer dizer Príncipe Creto? Sim. Peça a ele para assinar aqui. Faz um tempo desde que eu agi como uma irmã mais velha. Compreendendo magia elementar. Era um livro da teoria mágica escrita pela Descoulins, notória por sua dificuldade excruciante e preço exorbitante. Julie também comprou com seu próprio dinheiro para aprender mais sobre ele, mas não sabia ler mais de 10 páginas. Eu vou avisá-lo. Ele disse que era muito complicado e difícil. Meu irmão provavelmente está apenas brincando, mas certifique-se de dizer a ele de qualquer maneira. Observado. Os cavaleiros geralmente não falavam muito, uma característica deles que Sophia desaprovava. Você pode ir. Obrigado. A partir de agora, tente não me dar respostas curtas. Eu sei que você está aqui para me dar lições sobre cavalaria, mas você pode deixar ser alguém com quem posso conversar. Você quer dizer amigos? Os olhos de Julie se arregalaram. O imperador sorriu e assentiu, fazendo-a respirar fundo para esconder suas emoções avassaladoras. Chega. Você pode ir agora, meu amigo. Obrigado. Tem sido uma honra. Sophia voltou ao Palácio Imperial com seu cavaleiro, Coiron. Ela respeitosamente se curvou quando eles foram embora. Por favor, venha assim. Depois disso, uma empregada guiou. Ela caminhou por uma passagem separada no jardim. No entanto, a empregada logo desapareceu de seus olhos, um eunuco tomando seu lugar. Saudações, Lady Julie. Eu sou Jolan. O que está acontecendo? Julie olhou para ele com suspeita nos olhos, para os quais Jolan simplesmente sorriu intensamente. Posso pegar emprestado um momento do seu tempo? Tenho um favor para pedir a estabilidade do Palácio Imperial. Os outros cavaleiros já estão nos esperando. Apesar de ser duvidosa dele, ela o seguiu de qualquer maneira. Estamos aqui. Em um anexo na vasta e complexa canto leste do Palácio Imperial, Rafael, Cyril e Genven a cumprimentaram, parecendo tão confusas quanto ela. Oh, Julie. Genven acenou. Julie respondeu com um arco e ficou ao seu lado. Cyril sorriu. Agora que você reuniu todos nós, você pode nos dizer o que está acontecendo. Claro. Jolan respondeu em tom suave. Eu tenho a missão de pedir a você. Uma missão. Sim. Os monstros estão à espreita no porão do Palácio Imperial, e uma fonte imperial quer que você lide com eles, pois ele não pode cuidar disso. É uma ordem imperial. Rafael perguntou, sua voz soando tão baixa e pesada como de costume. Não é uma ordem imperial, mas considere um teste de lealdade. Vamos relatar isso como tributo dos cavaleiros à família imperial. Se você puder resolver isso, naturalmente, você será recompensado generosamente. Os cavaleiros ponderaram sobre isso por um momento em silêncio. Depois de um tempo, Genven apontou para Julie. Se ela está indo, essa pessoa também precisa ir. Quem? Descoulins. Esse nome parecia deixar Jolan um pouco desconfortável. Genven riu. Até os eunucos que muitas vezes passavam por todos os tipos de dificuldades no Palácio Imperial tinham medo do nome Descoulins. Ele também era famoso por seu poder político, e seu prestígio estava aumentando dia a dia. Portanto,
Embora Jolan fosse um dos auxílios mais próximos do imperador, ele não pôde deixar de se sentir desconfortável. Parece perigoso, então você deve pedir permissão ao seu noivo, pelo menos, certo? Ela ainda estava apontando para ela, que apressadamente balançou a cabeça. Não, está tudo bem. Certo, suas habilidades práticas são inquestionáveis. Rafael interveio, cortando as palavras de Julie. Cyril também concordou com um sorriso silencioso. O eunuco parecia insatisfeito, mas ele logo assentiu, recuperando seu brilho. Sim, eu entendo. Vamos tentar conversar com Sir Eucline. Genven achou essa resposta absurda. Ele o chamou pelo nome, mas Eculen era Sir Eucline. Talvez seja por isso que os antecedentes familiares são importantes. Você faz isso, Julie. Vamos jantar esta noite. Em mim. Ela respondeu sem rodeios e deixou o palácio com Julie. Ainda estamos seguindo seus pedidos. Eu fiz um plano para contatá-los. Naturalmente, eu nunca mostraria impaciência ou surpresa. Da mesma forma, eu não expressaria emoções, palavras, ações ou comportamento que poderiam ser usados contra mim. De qualquer forma, as pessoas atravessavam as pessoas foram mais fáceis do que respirar para mim. Já havia se derretido nessa personalidade e corpo. Estes chegaram, mestre. Enquanto eu estava pensando em contramedidas, Roy veio e me entregou alguns documentos. Renovação de hotel de luxo Black Crane, futuras rotas e planos comerciais, visão geral da missão do corpo de mercenário. Esses foram os resultados dos negócios em que eu investi. Lendo-os usando entendimento, descobri que eles estavam resolvendo sem problemas. Eu terminei. Pegue. Sim. Eles trouxeram boas notícias, mas eu não tive tempo para pensar neles agora. Voltei a pensar em uma maneira de responder às minhas antigas conexões depois de enviar Roy de volta. Não havia necessidade de pensar. Mestre, uma sombra brilhava no canto da sala de estudo. Não era um ser real, mas uma ilusão mágica. No entanto, olhei para isso calmamente. O que eu disse a seguir parecia quase instintivo. Me guie. Não havia utopia em nenhum mundo onde as pessoas viviam. Mesmo na capital do império mais poderoso do continente, a luz e a escuridão definitivamente coexistiram. Quanto mais brilhante a luz, mais escura a sombra. Auckland, no sudeste do continente, havia uma favela que estava em declínio desde que a mina fechou. O ex-capanga de Deculém me levou a uma caverna escura e úmida embaixo dela. A umidade grossa envolveu meu corpo tão pálido, lâmpadas flutuadas como se estivessem prestes a quebrar. Eu vejo você, mestre. 2 indivíduos de gêneros opostos se ajoelharam na caverna para me cumprimentar. As semelhanças em sua aparência me fizeram pensar que eram irmãos. Diga-me, qual foi o meu pedido? Eu perguntei como teste antes que eles pudessem dizer qualquer coisa. Você nos ordenou a não deixar Louina aproveitar sua liberdade se ela pisou no continente. Olhando para eles, achei que não teve a sorte. Eles sequestraram Louina sozinhos. Afinal, no entanto, o problema era o que esses caras queriam. Continuei fingindo ser indiferente. Foi prematuro. Nós sabemos. O tom do homem carregava desrespeito. Nós pensamos que você havia nos abandonado. Suspeito que seja esse o caso agora. Você está se rebelando contra mim. Não. Se você nos abandonou, não é mais nosso mestre. Portanto, isso não é rebelião. Eu nunca te abandonei. Me guie. Eu respondi calmamente. Os 2 se levantaram e nos mudamos com o homem na frente e a mulher atrás de mim. Pouco tempo depois, chegamos a uma caverna muito ampla para o número de pessoas presentes. Louina estava amarrada no meio disso. Seu rosto estava coberto com o que parecia um saco preto, e as mãos e os pés eram presos. Ela parecia um prisioneiro de guerra. Que tratamento você deu a ela? Injetamos antimatoxina. A antimatoxina era uma famosa droga mágica para bruxos devido aos seus ingredientes que agiam como estabilizadores. No entanto, quando injetado diretamente nos vasos sanguíneos, a vítima perderia a capacidade de usar a magia por pelo menos 3 dias. Eu olhei para a dupla. Bom trabalho. O fluxo de ar mudou sutilmente no momento em que pronunciei essas palavras.
Eles tentaram esconder suas expressões, mas não conseguiram enganar meus olhos. Eles estavam insatisfeitos. Graças a isso, descobri que eles não estavam aqui para obter meu elogio. Eu olhei para Louina, que havia se tornado um naufrágio. Ao lado dela, uma corrente de ar vermelha brilhava. Uma morte. Ela havia se resolvido para me matar. O maior problema de tudo isso foi apenas começar. Eu pensei em todos os desenvolvimentos prováveis que conseguia pensar. Se eu dissesse, estou aqui para salvá-lo, Louina, quem sequestro, você não tem nada a ver comigo. Ela responderia, eu não acredito em você. Sua variável de morte não seria resolvida. Eu poderia sair desta sala e deixá-la livre sem revelar minha identidade. Mesmo assim, ela ainda duvidava de mim, e os irmãos ficariam ainda mais desconfiados de mim. Sua morte também permaneceria. Se eu a matasse, seus gritos encheriam a caverna. Depois disso, ela desapareceria para sempre, eliminando assim sua morte aos irmãos suspeitos. Acima de tudo, as missões incríveis que eu poderia obter no futuro de Louina seriam enterradas com ela. Embora ela fosse inimiga do ponto de vista de Deculém, ela era, em essência, uma heroína chamada. Sua morte me faria sofrer danos graves. Eu levantei o chão de pedra da caverna com psicocinesia, criando uma cadeira a partir dela. Influenciado pela minha personalidade, tornou-se tão bonito quanto uma antiguidade. Sentei-me e considerei todos os possíveis resultados lenta e minuciosamente. No momento, eu não sabia dizer que minha situação era ideal, mesmo como palavras vazias, mas ainda tinha vantagem. Afinal, o comando que eles se seguiram foi emitido pela Deculém. Aqui. O homem me entregou um livro. Um sorriso apareceu nos meus lábios enquanto eu lia completamente o conteúdo. Inferno, Deculém era tão cruel. Havia até mais alguém no mundo que era tão tenaz. Isso é divertido. Ao ler essas frases incríveis, não tive escolha a não ser admitir. Resolvido pacificamente. É por isso. Louina se afundou no inconsciente como se estivesse nadando no mar com seu corpo nu. No entanto, ela estava enjoada. Ela não conseguia mais reconhecer a passagem do tempo e agora só podia suportar sua raiva. Ela já sabia quem estava por trás disso. Só um tolo não saberia. Deculém. Quando esse nome rolou sobre a língua, o saco que cobria a cabeça saiu, a luz causando dor nos olhos. Sua boca e orelhas também removeram seus plugs. Eca! Louina exalou e se inclinou, olhando para os sapatos de seu sequestrador enquanto ela ofegava. Depois olhou lentamente. Sapatos que não tinham manchas ou sujeira. Calças feitas e cuidadosamente dobradas. As pernas cruzaram enquanto mantinham seu ângulo característico. Um empate de alta qualidade que não se encaixava no ar úmido. Não havia como confundir sua identidade. Seu coração afundou quando seus olhares se conheceram. Uma sombra legal apareceu sobre suas feições nítidas, fazendo com que suas pupilas nebulosas parecessem ainda mais aterrorizantes do que as aves de rapina. Você. A voz dela tremia. Medo, terror, ansiedade, os sentimentos que ela não queria admitir que roíam sua mente enfraquecida enquanto sentia forte pressão aparentemente esmagando seu corpo. Nunca mais pisou neste continente novamente. Deculém pronunciou. Não havia entonação, o tom em seu tom. Eu te disse isso, não disse, para que você voltou. Ela permaneceu em silêncio. Ele zombou. Eu ouvi você até comprar uma mansão aqui. Você acha que será capaz de se safar disso? Eu ainda sou a mágica do imperador. Nem se preocupe. Deculém esticou a palma da mão e dobrou os dedos um a um. 5, 4, 3, 2. Visão mágica, respondeu Louina. Não houve mudança em sua expressão. Já fiz vários pedidos de devolução antes. Paguei todo o dinheiro que minha família emprestou com juros, mas você nem pretendia ouvir. Deculém ouviu em silêncio, mas sua indiferença permaneceu. Ele era como um monstro sem emoções. Certo, mas você sabe, ele puxou documentos para ele com psicocinese. Louina, há algo chamado interesse composto neste mundo. A quantidade que eu emprestei há 15 anos foi de 100 milhões de elnes. A taxa de juros anual foi de 20%. O contrato que eles assinaram há 15 anos ainda estava em vigor hoje.
Ele lambeu os lábios enquanto olhava para ele. Seu total agora chega a 1.470.260 elnes. O que? Se fosse um único interesse, teria apenas 400 milhões, e o contrato afirmou claramente que era um interesse simples. No entanto, a dívida de MC Queen foi transformada em juros compostos devido à cláusula especial que a família Yucline se escondeu em seu contrato como uma armadilha. Sua família ainda nos deve 11,40.722.060 elnes. Certo. Eu tenho que adicionar 200 milhões de juros por todos os anos que passarem sem que nenhum pagamento seja feito além disso. Louina achou além do absurdo e ultrajante. Suas palavras a fizeram sentir como vomitar. Vou registrar uma reclamação com a família imperial. Tais bobagens. A lei imperial permite recursos até 10 anos após assinar um contrato. Essa janela fechou há muito tempo. Além disso, já que isso aconteceu na era do final do imperador, uma inspeção oficial não é mais possível. Ele sinceramente admirou as táticas do verdadeiro Decullen. Além dessa dívida, ele colocou várias armadilhas agindo como bombas de tempo dentro da família MC Queen. A execução de uma hipoteca pode começar amanhã. Louina olhou para ele. Ele ainda estava sem expressão, sua falta de emoção aterrorizando-a. Você? Quero dizer, você realmente... Ele não a deixou ir. Ela não foi perdoada. Em vez disso, ele estava esperando o tempo para derrubá-la. Ele queria deixá-la cair da posição mais alta, mais desesperadamente, desesperada até que ela morresse. Continue falando. Vou ouvir. Naquele momento, toda a tensão em seu corpo foi liberada. Agora não era a hora de se orgulhar. Eu não tenho intenção de me tornar o professor-chefe. Não. Seria uma mentira se eu dissesse que não queria a posição, mas os professores da torre estavam tentando me nomear. Eu não ligo. Louina deu desculpas desesperadas, mas Decullen balançou a cabeça. Seu coração correu. A boca dela secaria. Então o que diabos você quer? Você quer que eu me mate? Ela mordeu o lábio. No entanto, suas próximas palavras eram estranhos. Seja o professor-chefe. Não, era bizarro. Os olhos de Louina se arregalaram, sem saber o que diabos ele quis dizer com isso. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Eu serei o presidente. Seus alunos, que ainda estavam nublados, ganhavam luz de fosforescência azul enquanto seu olhar escuro caiu direto para ela. Se você me ajudar a avançar mais longe de onde estou agora, quando me tornar o presidente, retornarei à visão de MC Queen e libertarei você de toda a sua dívida. Também lhe darei a posição de diretor. Louina não conseguia entender suas intenções. Mas você tem que fazer um juramento para mim. Decullen escreveu várias demandas com sua caneta tinteiro, depois se levantou. Primeiro, você nunca contará a ninguém sobre o que aconteceu hoje. Palavras vagas como o juramento da lealdade não foram eficazes. Quanto mais específico o conteúdo, mais forte será a punição do bretelador ao quebrar seu juramento. Segundo, mantenha os termos deste contrato por 5 anos. Decullen apresentou o documento que havia escrito. Louina ficou surpresa. Quase não era diferente de um contrato de escravo-mestre. A restrição que Decullen apresentou será a destruição de seu suprimento de mana. Isso é ridículo. Você ainda não chegou aos seus sentidos. Vamos conversar novamente em 3 dias. Não, espere. Com um olhar de Decullen, eles cobriram os olhos, a boca e os ouvidos mais uma vez. Deixando Louina, que caiu na escuridão novamente, Decullen se virou. Depois de terminar meu trabalho aqui, olhei em volta da caverna subterrânea sem dizer uma palavra. O que você fará se ela rejeitar o juramento? O homem perguntou. Eu olhei para ele. Então terei que matá-la? Este foi o melhor que eu pude fazer nessa situação. Se eu nem ameaçasse, ela me mataria. No entanto, ela não vai recusar. Ela deseja viver. O destino do vilão. Você. Recompensa adquirida. Moeda da loja 2. A notificação chegou tarde. Segundo isso, eu não superei nem evitei a variável de morte de Louina. Em vez disso, eu tratei, o que provavelmente significava que ela havia se tornado determinada a prestar juramento. Vai ficar bem.
O que você quer dizer? A família MC Queen ajudou a assassinar a antiga cabeça. Então foi isso que aconteceu. MC Queen não foi apenas vítima da família Yucline. Como eu não sabia disso, apenas balancei a cabeça. Não estava fazendo Louina. Foi? O atual chefe de MC Queen é Louina, mas o sistema de abordagem é suficiente. Além. Eu olhei em volta. Este lugar estava muito escuro, úmido e sujo para alguém ficar. Você tem morado nesta caverna o tempo todo. Sim. Você nos prometeu dinheiro. Do nada, a mulher que ficou em silêncio até agora gritou. O homem tentou detê-la, mas ela não recuou. Você disse que nos daria dinheiro e nos libertaria quando terminarmos. Dinheiro? Sim, grande riqueza. Um som nítido tocou. O homem bateu em sua irmã. Peço desculpas. A mais nova dos dois cheirou quando ela abaixou a cabeça, seu irmão mais velho olhando para ela. Está tudo bem. Por enquanto, venha para minha mansão. Está muito sujo aqui. Eles eram muito talentosos. Um homem de grande riqueza me informou. Eu não deixaria que indivíduos tão capazes fossem desperdiçados. A partir de hoje, certamente farei o uso total de você. É claro que pagarei a remuneração prometida também. Os olhos da mulher se arregalaram. No entanto, você terá que descartar todos os pedidos que emiti antes deste dia. Obrigado, obrigado. A dupla se ajoelhou rapidamente. Acima de tudo mais. Eu olhei para eles. Não use sua mão com frequência. É humilhante. O último comando de Decullen foi esperar em janeiro. Havia centenas de informantes na época. Eles estavam baseados em Oakland, no submundo e em outras áreas obscuras. Ren foi um dos principais pilares da organização. No entanto, as ordens da Decullen foram cortadas em algum momento, deixando-a sem orientação ou apoio. Sem dinheiro, o fator que os uniu. Para apoiá-los, seus números diminuíram de 3 dígitos para 2 dígitos em um mês. Mais um mês depois disso, apenas 2 deles foram deixados. Cada um deles foi para lugares diferentes. Ren e Enen não tinham mais para onde ir. Os irmãos permaneceram na caverna suja, esperando apenas para o retorno de seu mestre. Obviamente, as razões relevantes consideravam sua decisão. Como o número de membros havia diminuído, eles pensaram que a compensação prometida também aumentaria significativamente. Ren e Enen banharam a sujeira em seus corpos e usavam os ternos que Decullen comprou diretamente de uma alfaiataria. Esses foram os primeiros tecidos de alta qualidade que eles já sentiram pastando contra sua pele. Depois disso, eles apararam o cabelo no salão. O enfeite provou ser o seu melhor disfarce. Ren e Enen entraram na mansão Yucline como pessoas completamente diferentes. Decullen os apresentou como seus novos servos diretos. Ao mesmo tempo, o armazém construído em sua vasta terra foi cuidadosamente remodelado em uma residência particular. Enen, o mais novo dos dois, olhou para a mansão com surpresa em seus olhos. Foi a primeira vez em sua vida que ela viveria em uma residência tão limpa, colorida e refrescante. Eu posso ter um cachorro aqui. Oh, meu Deus! Esta mansão tem uma frente e um quintal. Esse lugar realmente existia no continente. Você não deveria ter feito isso. Ren repreendeu Enen, mas ela não respondeu. A bochecha dela, que ele deu um tapa, ainda estava inchada. Doeu. Por que não? Ainda assim, você não deve dizer coisas assim. Pelo menos na frente do mestre. Embora não tenham sido pagos há 6 meses, eles persistiram em cumprir as ordens que ele havia dado. Se não havia nada para comer, eles comiam ratos, fizeram tudo sozinho porque não tinham dinheiro para contratar pessoas. Você ainda acredita no mestre? Enen perguntou. Ren balançou a cabeça. Não. Decullen mostrou misericórdia a Louina, que não era um verdadeiro nobre. No entanto, ele ainda não havia esquecido o rosto que Decullen mostrou quando o ex-chefe da família Yucline morreu. Naquele momento, ele estava definitivamente encantado. Seu rosto contorcido com êxtase insuportável, exibindo uma expressão que tornava Ren incapaz de determinar se ele estava sorrindo ou chorando. Ainda estou cauteloso com ele. Nunca sabemos se ele vai se livrar de nós depois de nos usar.
Ele era um homem que aceitou a morte de seu pai como felicidade, uma existência perigosa que não tinha a chave que separava os seres humanos dos demônios. Ainda assim, o mestre não é hostil ao nosso clã, e ele cumpriu sua promessa. Enen respondeu. Hen engoliu em seco enquanto olhava para a bolsa nos braços. Deculen dobrou a quantidade que prometeu a eles. Atualmente, ele estava carregando cerca de 5 milhões de elnes. Foi a primeira vez em seus 21 anos de vida que ele possuía uma quantidade tão grande de dinheiro. Vamos manter 10.000 elnes, disse Enen. Então vamos dar o resto à nossa família. Precisamos de 10.000 elnes. O quê? Trabalhamos duro há 7 anos. Devemos ser recompensados também. Apenas 10.000. Não quero mais do que isso. Hen mordeu o lábio, ponderou sobre isso e depois assentiu. Ok. A família de Hen e Enen era grande. Embora não estivessem relacionados ao sangue, todos eram da família. A existência deles foi a razão pela qual eles não deixaram de lado seu último fio de esperança chamado Deculen. Não importava se estava podre ou foi descartado pelos céus. Mesmo quando o futuro deles parecia sombrio, eles se arrastaram e seguraram o fio. Tudo por vamos fazer isso. A caixa vermelha. Olá, Malho aqui. A chegada desta carta o surpreendeu? Mesmo que não o fizesse, ainda leia até o fim. No momento da redação deste artigo, eu já cheguei em segurança a Yuran, graças a você. Todo dia de vigília tem sido pacífico e calmo desde então, mas às vezes me vejo lembrando o passado, o que faz com que meu coração afunde. Se não fosse por você naquele momento, o professor, eu já teria se transformado em cinzas. Cinzas. Eka, sinto. Me com medo só de pensar nisso. Se transformar significa que eu não seria capaz de escrever cartas, falar e comer doces. Afinal, mais uma vez, muito obrigado. Eu ouvi de Charlotte. Você disse que isso era um acordo? Um acordo. Se você colocar assim, toda essa aprovação parece muito mais fria, mas eu definitivamente senti seu coração quente. Eu acredito que você não me ajudou apenas por causa do que você pode ganhar de mim. Independentemente disso, se eu puder ajudar você um dia, farei o possível para servi-lo. Em preparação para esse dia, comecei a aprender habilidades de espada e estudar magia. Embora eu ainda seja fraco, não quero continuar sendo um fardo. Além disso, da última vez, você disse que eu não precisava mais agir, certo? Não posso te dizer como fiquei surpreso ao ouvir isso. Fiquei muito, muito surpreso. Seriamente. Mas você sabe, meus sentimentos não eram falsos. Por favor, apenas saiba disso. Finalmente. Certo. Desta vez, iniciaremos o enorme projeto no Principado de Yuren. Está centrado na reconstrução regional e acho que excelentes perspectivas esperam. Eu mesmo planejei. Afinal, se você quiser, você pode investir nele. Se você acha que não tem potencial, apenas ignore minha oferta. Não estou pedindo investimento porque não temos dinheiro suficiente. Charlotte está aqui. Comecei a escrever às 2 da manhã, mas já são 7. Há muitas outras coisas que quero lhe dizer, mas terei que interromper esta carta. Por favor, responda. Vou te enviar outra carta na próxima vez. De Princesa Malho de Yuren. Para chefe professor Deculen, meu salvador. Sentado no estudo, li a carta de Malho. Foi escrito de uma maneira que parecia como ela falava. Era muito fofo, ao contrário do meu trabalho atual. Como uma carta pode ser tão barulhenta? Eu sorri e coloquei na gaveta. Eu peguei o livro que Hen me deu depois. Meu rosto endureceu. Exploração do território de Leviron. Detalhes da remessa da família Belar. Deculen estava assumindo as fraquezas de todos os tipos de nobres. Ele também ordenou a execução de dezenas de más ações. Foi ele quem foi responsável por acelerar a queda de Oakland na pobreza. Ele planejava comprar essa terra a um preço baixo. Eu não sabia o que, mas o motivo foi provavelmente ótimo o suficiente para ativar o homem de grande riqueza. Eu ainda não tinha certeza do que Deculen passado havia feito além disso. Eu não conseguia nem começar a imaginar quanto dinheiro esse bastardo jogava no escuro. Como Hen e Enen, eu não tinha certeza se deveria ver nosso relacionamento como uma grande ajuda ou toxicidade que deve ser abatida imediatamente.
Agora que eu estava em seu corpo, eu não podia cobri-lo, escondê-lo ou ignorá-lo. Essas sementes semeadas um dia germinariam à vontade. Por isso, não tenho outra escolha a não ser usar o que ele deixou para trás. Tornar o karma de Deculen em uma direção propícia à missão principal foi a melhor que eu pude fazer. Mestre, Julie está aqui. Roy disse atrás da porta. Meu corpo se moveu instintivamente ao ouvir essas palavras. Eu já estava bem em frente à porta quando voltei aos meus sentidos. Virei a maçaneta e a puxei. Do outro lado da porta ficava Julie de armadura. Seus cabelos brancos arrumados foram deixados desamarrados, criando quedas feitas de pó de neve em cascata atrás dela. Você está indo bem. Os lábios de Julie tremiam enquanto ela tentava desajeitadamente sorrir. Eu ri em silêncio. Entre. Não, eu não posso. Eu disse entre. Ok. Julie tentou entrar, mas eu a bloqueei imediatamente. Eu mudei de ideia. Vamos apenas conversar lá fora. Eu percebi um pouco tarde demais que também precisava parar de me sentir assim. Julie simplesmente assentiu. Tudo bem. O que te traz aqui? Recebi uma missão. Uma missão. Sim. Julie juntou as mãos, se contorcendo no lugar. Isso é. Você vê, tive uma oportunidade inesperada de me tornar o educador do cavaleiro do imperador. Certo. Certo. Sua Majestade emitiu sua tarefa. Sim. Ela disse que o príncipe Creto quer seu autógrafo, se possível. Julie estendeu um livro para mim. Quando vi a capa, meu rosto corou por um momento. Escritos de Deculen Old. Foi muito embaraçoso. Eu não posso fazer isso. Oh, é assim. Julie aceitou minha resposta com muita facilidade enquanto eu olhava para o livro para cima e para baixo. Senti pena do Deculei do passado, mas usar seu papel como combustível de fogueira teria sido muito menos um desperdício do que colocar seus escritos nele. Ele provavelmente sabia o porquê. Ele deliberadamente torceu as teorias para tornar mais complicado e difícil antes de publicá-lo. Por favor, informe o príncipe que estarei chegando uma emenda em breve. Darei a ele uma cópia dele assim que sair. É claro, com meu autógrafo. Ok, obrigado. Julie deu uma ruptura de cavaleiro. Ela colocou a mão direita na frente do ombro esquerdo e dobrou o corpo em um ângulo. Então eu vou. Ela saiu sem dizer muito. Eu também não liguei de volta. No entanto, em meio a retiro, suas pernas pararam de se mover, fazendo com que seus cabelos brancos se agitassem. Ela parecia estar pensando em algo além da minha consciência. Ela murmurou. Pouco tempo depois, ela se virou para mim. Você gostaria de jogar xadrez? Ela perguntou timidamente. Ambas as bochechas estavam vermelhas. Eu já podia dizer o que aconteceu entre ela e o imperador. Claro, eu precisava praticar de qualquer maneira. Eu tinha lido alguns livros de xadrez e vi muitas anotações tocadas por masters, mas não houve treinamento melhor do que colocar em prática o que aprendi. Me siga. Levei-a a um assento no jardim da mansão, sob a sombra de uma árvore. Julie sentou-se na cadeira e olhou e piscou para mim por pura confusão. Ela estava esperando por um tabuleiro de xadrez. No entanto, em vez de conseguir eu o criei puxando pedras do chão e decorando com folhas e flores. Eu coloquei todo o meu coração nele. Voa, isso é incrível. A maneira como ela olhou para a admiração infantil era fofa. Vamos começar. Sim. Ela colocou as mãos nos joelhos e respirou fundo. Vou começar. Julie moveu uma peça com o rosto desnecessariamente determinado. Checkmate. Derrotado em 15 minutos. Eu só consumi 300 mana. O que aconteceu? Ela olhou em volta do tabuleiro de xadrez, uma mistura de choque e confusão em seus olhos. Ela não tinha ideia de como a situação acabou assim. Olha, você não deveria ter movido seu bispo aqui. Era muito cedo para fazer isso. Eu gentilmente ensinei a ela. Julie assentiu, aparentemente convencida de que cometeu um erro. Entendo. Isso é impressionante. Foi um movimento que nunca imaginei. Por acaso, se não estou sendo muito rude, mais uma partida. Claro. Obrigado.
Uma partida se tornou 2 partidas, e 2 partidas se tornaram 3. Julie me desafiou 4 vezes consecutivas, mas foi derrotada antes que pudesse representar uma ameaça para mim. Você é muito ruim nisso. Desculpe. Continue mostrando esse seu lado decepcionante sempre. Vamos nos separar mais facilmente dessa maneira. Eu brinquei, fazendo com que os olhos de Julie se ampliassem enquanto ela olhava para mim. Ela fez beicinho, o que meio que me fez sentir que minhas palavras a entristeciam. É assim, mas na minha ordem de cavaleiro, estou entre os 3 primeiros. Você parece ter talento. De qualquer forma, vamos chamá-lo um dia. Você e eu temos que ir trabalhar. Entendi. Levantei-me quando ela respondeu vigorosamente ao meu louvor. Você pode ter esse tabuleiro e peças de xadrez. Fique melhor enquanto se lembra da derrota de hoje. Oh, uau, obrigado. Julie respondeu com um sorriso. Ela parecia preferir presentes com valor sentimental em vez de preenchidos com apenas valor do material. O efeneno dormiu no sofá da sala do clube. Haha. Ela lambeu os lábios e sorriu docemente, um perfume perfumado entrando em suas narinas, e um sabor impressionante se espalhando por toda a boca. Uau, seu bastardo, venha aqui, seu gordinho. Ela jogou e caiu do sofá em felicidade. Seu osso da cauda caiu primeiro no chão de mármore. A dor percorreu seu corpo enquanto ela se levantava. Ufa, isso é embaraçoso. Ela suspirou. Devido ao colapso do 3º dormitório do incidente há 3 dias, ela foi forçada a ficar na sala do clube por um tempo desde que não tinha lugar para morar. Ela estava frenética até ontem. Suas anotações estavam em sua bolsa, o que foi um alívio, pois estava com ela quando o incidente aconteceu, mas ela quase perdeu todas as cartas de seu pai. Felizmente, ela os achou ileso, graças à magia que os revestiu. Efeneno bocejou e foi ao banheiro. Depois de respingar a água no rosto, ela voltou para a sala do clube e abriu o caderno para estudar desde que os exames estavam chegando. Antes que ela pudesse, no entanto, a porta se abriu. E Fê, olhe para isso. Não apenas Julia, mas também Feri, Rondó e os outros membros do clube entraram. O que? Olhar. Eles espalharam uma imagem grande na mesa. Era uma fotografia vertical do 3º dormitório, que havia desmaiado de maneira limpa. Todos os escombros ao redor foram removidos. Eu não gostei do fato de que eles atacaram primeiro, sabe? Mas, de qualquer maneira, veja isso. Essas marcas negras aqui. Julia pegou uma caneta e conectou as marcas no local, formando uma fórmula mágica. Ela infundiu mana nisso como faria com qualquer outra fórmula, fazendo com que a magia se manifestasse. Uma frase apareceu diante deles, ansioso para a retribuição das cinzas. Chegará o momento em que sua fraqueza será explorada. Olhe para isso. Isso não é uma declaração de guerra. Sem chance. Foi um pouco assustador, mas era um pouco improvável. Por mais poderosos que fossem as cinzas, elas não ousariam atacar a torre da Universidade Imperial. O que você quer dizer de jeito nenhum? Olhe para ele. Até a estrutura de sua fórmula é completamente diferente do que aprendemos na torre. Isso era verdade. Utilizava uma fórmula espiral incomum que se desviou da norma. Pelo que ela ouviu, as cinzas costumavam usá-lo. Não devemos contar ao professor. Eu acho que também, mas ele vai acreditar em nós. Ainda temos que contar a ele. Se não o fizermos, mais plebeus estarão morrendo. Esses covardes. Eu nem sei por que somos os que estão sendo atacados, considerando que os aristocratas estavam mais importantes. O Efereno entendeu os sentimentos de Julia. Com base apenas nas atitudes de seus professores, ela percebeu rapidamente que não mudaria a menos que intervessem. Ok, vamos pelo menos dizer a eles. Isso não é uma coisa ruim, certo? Pare com a besteira. Eu já tenho muitas coisas acontecendo. Saia daqui antes de dar uma penalidade ao seu clube. Renunciar bateu a porta. A rajada do vento criou estragando suas vestes e cabelos. Julia apertou os dentes. Aquele professor gordo. Puxa. Veja. O que eu disse? Temos que fazer isso sozinhos. Acho que cresci muito magicamente hoje em dia. Você sabe? Então.
Não, Ifi. Ainda resta aquele professor. Disse Arya renunciar. Todos os professores de ranking médio fecharam suas portas neles, mas sabiam que ainda tinham mais uma opção. Eles se entreolharam e engoliram com força. Professor Decullen. Suas mãos estavam úmidas de suor. Só de olhar para a placa de identificação em sua porta a fez respirar e batimentos cardíacos mais rápido. Ufa! Eferene respirou fundo. Atrás dela, os membros do CRMC aplaudiram. Ela, não, juntos, eles bateram na porta. A porta se abriu. No começo, ela pensou que Decullen o havia aberto, mas na verdade se abriu por si só. Era quase como se já fosse a Jara em primeiro lugar. Através da lacuna, Eferene empurrou a cabeça. Uma mulher com cabelos curtos estava vasculhando o escritório de Decullen. Eferene gritou. Quem é você? Ah, sinto muito. Eu não fiz nada. A mulher tropeçou enquanto gritava. Ela ficou tão assustada que as lágrimas começaram a se formar nos olhos enquanto olhava para eles. O que? Ela logo franziu a testa. No entanto, quem são vocês? Nesse momento, um livro de feitiços que caiu da gaveta bateu contra a cabeça. Ai! Ela gemeu, cuidando do ponto dolorido no couro cabeludo. Sua dor logo se transformou em raiva, que a mulher expressou gritando, seus olhos abertos e as sobrancelhas franzidas. Deus, caramba! Surpresa, Eferene e seus colegas membros do clube recuaram. Quem é você? Não se aproxima, ou eu relatarei você. O que você quer dizer com quem? Eu sou a irmã mais nova do dono deste escritório. O quê? Irmã mais nova. Sim, você me assustou. A verdadeira pergunta aqui é, quem é você? Venha aqui. Efereno apressadamente abaixou a cabeça, enquanto Yeriel mostrou pretextos de querer bater neles. Me desculpe, a porta estava aberta. Esqueça, sou um veterano muito mais velho que você, ok? Para que você veio aqui. Não, antes disso, qual é o seu nome? Yeriel apontou para Efereno, coçando a cabeça como se ainda doeu. Responda rapidamente. Não me irrite. Isso ainda dói. Apresse-se antes de reivindicar compensação de danos. Meu nome é Efene. O que? Naquele momento, o rosto de Yeriel endureceu. Eferene Luna. Sim. Ela parecia perdida em pensamento por um momento. Quando recuperou seu sentido, ela já havia esquecido sua raiva. Eu sou Yeriel. Para que vocês vieram aqui. Isso é... Naquele momento, Jin, do lado de fora da porta aberta, eles ouviram a chegada do elevador. Apressadamente, Yeriel fechou a porta do escritório. Por quê? Porque você está se escondendo. Você disse que era a irmã dele. Não. Quero dizer, eu vim aqui secretamente sem dizer a ele. Puxa, por que ele voltou tão cedo? Yeriel se infiltrou no escritório para descobrir a verdade por trás dos rumores que circulavam sobre Decullen sequestrar Louina. Não importava o quanto ela pensou sobre isso. Se Louina desapareceu, não havia outro suspeito plausível além de Decullen. Mesmo que ela não quisesse duvidar dele, ela não tinha escolha a não ser suspeitar dele. Foi realmente difícil de imaginar. Mas se fosse realmente Decullen quem o fez, ela teria que criar uma contramedida. Podemos simplesmente sair. Pare de falar e já se esconda. Yeriel se escondeu sob a mesa de Decullen. O espaço embaixo era bastante largo e era surpreendentemente difícil de ser pego. Seguindo seu exemplo, os membros do CRMC encontraram um lugar para se esconder.